Jesus, a recuperação, porque sabemos que não tem sido fácil para ele. O mesmo eu te peço pela irmã Cleide, pelo pastor Adi, que o Senhor cuide desse casal, permitindo que eles se recuperem e que tudo dê certo, ó Deus, e que em breve eles possam ter essa vitória para contar. Nesse momento, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, por todos que aqui estão, por esta noite, esse estudo que faremos da sua palavra, que seja um momento de crescimento para todos nós, um momento de amadurecimento, de aprendizado, e que verdadeiramente, ó Deus, em nome de Jesus, nós possamos, ó Pai, para a glória do Senhor, entender como é a vida de alguém que se afasta do Senhor e aprendermos a te amar mais ainda, a te valorizar mais ainda. Ó Deus, muito obrigado por tudo, te peço perdão pelos pecados que cometemos, pelas falhas, pelos erros, por tudo aquilo que porventura não tem sido do teu agrado, que o Senhor nos perdoe, e que em nome de Jesus o Senhor aceite a nossa gratidão. Nós oramos nesse momento agradecidos, porque sabemos que o Senhor está entre nós. Ser com aqueles que possivelmente assistirão a essa celebração em suas casas, que eles sejam, em nome de Jesus, abençoados pelo Senhor, e que, mais do que um sentimento de repulsa, pelo que vai acontecer aqui no capítulo 19, nós tenhamos um sentimento de gratidão, porque nós fomos alcançados pela sua graça, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Mais uma vez eu peço, perdoe os nossos erros, os nossos pecados, e aceita a nossa gratidão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos nesse momento louvar o nosso Deus. Eu quero convidar vocês para que estejam em pé, os que puderem, é claro, os que sentirem o desejo no coração. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor para estar conosco, e nós vamos, nesse momento, louvar ao nosso Deus, nós vamos adorá-lo, nós vamos bendizê-lo, vamos exaltá-lo, porque Ele é digno da nossa adoração. E essa música que nós vamos cantar, ela fala de um pai, um bom pai, um pai que está conosco, um pai que o tempo todo olha para nós, um pai que tem cuidado do nosso coração, um pai que tem cuidado do nosso relacionamento com Ele, um pai que é fiel. Nós vimos isso domingo em nossa exposição, um pai que verdadeiramente sabe do que seus filhos precisam, um pai que não necessariamente faz aquilo que queremos, mas faz aquilo que precisamos, um pai que está conosco o tempo todo, um bom pai. Vamos louvá-lo nesse momento? De como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és o bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és o bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou.
eu sou. És perfeito. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. Amém, Senhor. Como é bom saber que nós temos um Pai como o Senhor. Obrigado por nos deixar ser seus filhos. Obrigado por nos adotar como seus filhos. Não somos merecedores de tamanha graça, ainda mais sendo o que somos, mas o Senhor, com a sua graça infinita, entrou em nosso coração e impediu a ação devastadora do pecado, e agora estamos aqui cantando que Tu és o bom Pai. Por isso, queremos elevar a nossa voz agora. Temos uma voz, somente uma voz, mas com essa voz nós vamos expressar a nossa gratidão ao Senhor. Nós vamos louvá-lo na beleza da sua santidade. Aceita o nosso louvor, Senhor. Mais que uma voz. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor. Amém. Nossa vida é para o Teu louvor, Senhor. Tu mereces a nossa adoração. Aceita nessa noite a nossa voz. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma
quero ouvir a igreja cantando conosco agora, bem forte. Para encerrar, minha vida é para o teu louvor. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos passando tempos tão difíceis, tão complicados, insegurança, questionamentos, não sabemos o que vem por aí, não é? Estamos passando tempos de notícias ruins aqui e ali. É uma vacina que é cancelada, é outra vacina que está chegando, a gente não sabe como que faz, e a gente fica inseguro, e a gente fica questionando como será o ano de 2021, será tão difícil como foi 2020, será mais fácil? E aí nosso coração vai ficando apreensivo, nós vamos ficando com medo, mas é nesse momento que nós devemos louvar o Senhor, e devemos dizer assim: Senhor, não importa o que vai acontecer, não importa se 2021 será pior do que 2020, não importam as circunstâncias, eu te louvarei. É esse louvor que Deus quer de nós. Eu sempre digo isso, louvar quando está tudo bem, quando o tanque do carro está cheio, as latas estão cheias, os filhos estão com saúde, é muito fácil. Qualquer um pode fazer isso. Mas louvar quando as coisas estão difíceis, quando as dificuldades batem à porta, é aí que mostramos se amamos o Senhor ou não. E eu não sei se você tem esse mesmo pensamento que eu, mas eu tenho orado pedindo a Deus que, independente do que acontecer, Ele não me deixe envergonhá-lo. Eu quero louvá-lo, porque nós podemos passar por momentos bem piores do que esses que estamos passando. Mas eu quero que você cante comigo nesse momento essa bela canção. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos confiar nele, acima de tudo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, toda a igreja. Perto quero estar,
de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos. Obrigado por estar conosco. Tua palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor nunca prometeu que nós não teríamos dificuldades nessa vida, mas o Senhor prometeu estar conosco em meio a elas. E é nisso que nós confiamos. Obrigado, Senhor. Agora, continue aceitando o nosso louvor e fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentem-se, por favor. Eu quero cantar com vocês um hino que nós ensinamos no domingo, Preciosa Graça. E enquanto cantamos esse hino, enquanto vamos louvar o Senhor com esse hino, se vocês trouxeram seus dízimos, suas ofertas, se vocês se sentem gratos a Deus e querem ofertar ao Senhor, porque isso que o dízimo é, isso que a oferta é, uma prova de gratidão, não é? Deus nos dá tanto, e a maneira como nós temos para agradecer é através dos nossos dízimos, ofertas, através da nossa vida. Nós temos visitantes entre nós, então eu sempre gosto de dizer o seguinte: olha, vocês que nos visitam, não se sintam constrangidos, vocês não têm que deixar dinheiro nessa igreja, pelo contrário, queremos que vocês sejam abençoados pela palavra de Deus. Então vamos cantar, a capela mesmo, nós vamos cantar esse hino. Enquanto cantamos, quem aprendeu canta conosco, quem não aprendeu vai aprender agora, e nós vamos louvar o nosso Deus e os irmãos poderão ofertar. Amém? Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, tão cego andava, nele vi a luz da morte, me salvou. A graça libertou-me assim, o meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Liberto estou para Deus servir, meu Salvador morreu por mim, da fonte eterna beberei, preciosa graça do meu Rei. Liberto estou para Deus servir, meu Salvador morreu por mim, da fonte eterna beberei, preciosa graça do meu Rei. Louvado seja o nome de Jesus por essa preciosa graça, amém? Ó Deus, nós estamos para estudar um capítulo muito difícil da sua palavra. É difícil de acreditar nas coisas que nós vamos estudar nessa noite, mas eu gostaria de pedir ao Senhor que abrisse o nosso coração para uma grande verdade. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. A sua graça alcançou nosso coração e nós queremos te louvar, ó Deus, te bendizer, te adorar e te pedir que fale conosco e que ao final desse estudo os nossos corações estejam agradecidos ao Senhor. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Juízes 19, 1 a 31, por favor. Eu
eu quero estudar com vocês, eu quero agradecer aos pais, aos irmãos por terem atendido a nossa solicitação. E quero dizer para vocês uma coisa muito interessante. Irmãos, eu tenho proposto no meu coração estudar a Bíblia de forma contínua com vocês. Eu estudo capítulo por capítulo dos livros da Bíblia, não é? Estamos estudando Juízes às quartas, estamos estudando 1 Coríntios, domingo de manhã, e Mateus à noite. E esse método de estudar a Bíblia de forma contínua, ele nos coloca, às vezes, em determinados temas muito delicados e polêmicos, como foi, por exemplo, o tema de domingo passado à noite, quando nós falamos de adultério. Não é o pastor que escolhe isso, eu não escolho falar sobre isso, é a sequência que me coloca diante disso. E eu não posso, de maneira nenhuma, omitir capítulos da Bíblia. Eu tenho que estudar aquilo que está diante de mim no texto bíblico. Por isso, domingo, o assunto foi um tanto que polêmico, e nós tivemos algumas crianças aqui, porque, infelizmente, muitos pais não têm com quem deixá-las, e elas acabaram vindo com seus pais, embora elas fiquem quietinhas nos bancos. Ainda não estamos tendo culto infantil, e em breve, querendo Deus, ele vai voltar a funcionar. Mas, realmente, e com razão, alguns pais observaram domingo à noite que o assunto, de repente, não era um assunto específico para as crianças. E, por conta disso, nós tomamos a decisão de, agora em diante, até a volta do culto infantil, eu sempre vou avisá-los quando o assunto for polêmico. Como hoje, por exemplo. Eu avisei, coloquei na lista de transmissão, para que os pais não trouxessem as crianças, porque é um assunto muito difícil, uma terminologia que não é adequada para as crianças, imagens que nós vamos mostrar aqui hoje. Por isso, daqui para frente, eu assumo esse compromisso com vocês. Quando eu perceber que o assunto é polêmico, eu vou pedir para não trazerem as crianças. Aí muitos pais não virão, porque não tem com quem deixar. E eu faço um apelo também para aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais agora, seja no Facebook, seja no YouTube, que tirem as crianças da sala, que não deixem as crianças participarem do culto, não é, da transmissão ao vivo, por conta dessa dificuldade que temos de suavizar esse capítulo, porque não tem como suavizar. É um capítulo extremamente difícil. Eu diria que é um dos, se eu posso dizer assim, piores capítulos da Bíblia, uma das piores histórias da Bíblia. É o capítulo 19 de Juízes. Então, dito isso, eu quero então iniciar com vocês essa exposição. O tema da nossa exposição é o fundo do poço, a derrocada geral de uma nação. Vocês vão se lembrar de que eu disse para vocês que dos capítulos 17 até o capítulo 21 de Juízes, 17 a 21, nós estamos falando de um período negro na história do povo de Israel, um período extremamente difícil. Esses capítulos foram escritos posteriormente, depois do último juiz, que foi Sansão, que por si só já viveu uma vida totalmente desregrada. Depois de Sansão, todos os demais capítulos, eles foram escritos posteriormente, provavelmente no período da monarquia. Por isso, o tempo todo, nós vamos ver expressões como essas, aqui do versículo de número 1. Pode pôr para nós, Sabrina, por favor? Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel. Então, isso é a tônica desses últimos capítulos do livro de Juízes. O fato de não haver rei em Israel dificultava em muito a regulamentação das coisas. Não havia como ter ordem, não havia como ter um cumprimento da lei de Moisés, não havia como exigir do povo uma dedicação às questões religiosas. Infelizmente, o povo de Israel se afastava cada vez mais de Deus. Aquele governo teocrático que aconteceu nos tempos de Josué, ele foi se arrefecendo nos tempos dos juízes e chegou-se
a essa condição de não haver mais nenhum tipo de preocupação com aquilo que Deus pensava ou com aquilo que Deus havia dito. A lei de Moisés havia sido esquecida. Não havia mais no coração do povo o temor do Senhor. Não havia mais o desejo de fazer a vontade de Deus. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Eu quero deixar com vocês essa pequena introdução para que nós possamos entender tudo que vai acontecer aqui hoje. Eu dividi esse capítulo em alguns pontos para que nós possamos entender o que é que está acontecendo aqui. E aí, no transcorrer da exposição, vocês vão entender o porquê de eu ter pedido para que as crianças não estivessem presentes. A primeira coisa que eu vejo aqui no capítulo 19 é um casamento fracassado. Veja só comigo o versículo de número 1. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Bom, o que é ou o que era uma concubina? Eu não sei se você vai se lembrar agora, mas Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. O que era uma concubina? Uma concubina era uma esposa de segunda categoria. Era uma mulher com quem alguém se casava, um homem se casava, era um casamento, era reconhecido de forma legal. Porém, essa mulher, ela servia unicamente para satisfazer os desejos sexuais do marido e, quando fosse preciso, gerar filhos quando a esposa principal não pudesse gerar. Então, uma concubina era um objeto. Era uma mulher extremamente inferiorizada por aquela sociedade. Era uma mulher de segunda categoria. Primeiro vinha a esposa principal, que tinha todos os direitos, a dona da casa, aquela que mandava, que coordenava tudo, aquela que seria a mãe, aquela que seria a matriarca, era a esposa principal. E no escalão de baixo, quem é que vinha? A concubina. Era uma mulher extremamente inferior. Uma mulher que servia só para isso, para satisfazer os desejos sexuais do homem, ou, quando a esposa fosse estéril, e isso era muito comum naqueles tempos, ela gerar filhos. Lembra de Abraão? Abraão, a esposa principal, a esposa oficial, não podia ter filhos. O que foi que ela fez? Entregou Agar para que ela tivesse filhos com Abraão e esses filhos fossem dela. Jacó também teve essa questão, não é, com Bila, e que era a serva, e Leia, não é? Outras que também foram esposas secundárias. Porque a principal no coração de Jacó era quem? Raquel. Mas ele teve outras esposas secundárias. E as servas das esposas também serviram de concubinas para Jacó. Entende? Então essa era a condição do concubinato naquele tempo. Mulheres que eram tidas como objetos nas mãos dos homens. Pois bem, esse levita tinha uma concubina. Agora, aconteceu uma coisa interessante aqui no versículo 2, veja só. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e deixando-o, foi para a casa de seu pai em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Grave isso, 4 meses. Por que nós temos um problema aqui nesse versículo? Por conta da expressão adulterou, não é a melhor tradução. Algumas traduções não trazem o termo adulterou. Quando essa tradução foi feita, não se achou uma palavra melhor. Mas, na verdade, o termo que mais se encaixa aqui é ficou zangada contra ele. Ele deve ter feito alguma coisa, ela não deve ter concordado. E o que foi que ela fez? Ela se afastou dele e voltou para a casa de seu pai. Agora, o que me chama a atenção é o tempo.
Ela ficou lá 4 meses. 4 meses, sem ele procurá-la. Aí você percebe o valor que ela tinha para ele. 4 meses. Eu confesso para vocês, eu sou casado, tenho a minha esposa que ficou em casa com a minha filha mais novinha, e eu custa ficar longe dela um dia. Imagina 4 meses, né? Pois ele ficou longe dessa concubina 4 meses. 4 meses. Era um casamento fracassado. Não havia amor naquele homem pela sua esposa. E não havia amor nela também por ele. Eles ficaram 4 meses afastados. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, hoje em dia, nós estamos lidando com isso. Casais que, infelizmente, naufragaram nos seus relacionamentos. Casais que vivem juntos, mas, ao mesmo tempo, estão separados. Maridos que vivem distantes de suas esposas. Esposas que vivem distantes de seus maridos, e isso não parece incomodar. Queridos, casamento é algo extremamente sério, e é algo sagrado diante de Deus, e se tem uma coisa que precisa haver num casal, é cumplicidade, é proximidade, é amizade e é necessidade. O homem precisa ter necessidade de sua esposa, a esposa precisa sentir necessidade de seu marido. Um casamento onde ambos não sentem necessidade um do outro, é um casamento fracassado. E é isso que eu vejo aqui. Eu vejo uma concubina que abandonou seu marido, foi para a casa de seu pai. E eu vejo um homem que não se importou com isso e só foi procurá-la quando as suas necessidades físicas começaram a bater na porta e ele sentiu falta dela 4 meses depois. E vocês vão ver a prova do que eu estou dizendo, alguns versículos à frente. Coisas horríveis que vão acontecer. Eu quero perguntar para vocês aqui nesta noite, qual é o valor que a sua esposa tem para você? E qual é o valor que o seu marido tem para você? Nós precisamos investir nos nossos casamentos para que eles não naufraguem e aconteça o que aconteceu com esse casal. Uma separação, um distanciamento que não despertou em nenhum deles um desejo de se aproximar rápido. Foi necessário 4 meses de afastamento, 120 dias de distância um do outro, para que ele finalmente sentisse falta dela e fosse buscá-la. Ah, queridos, que pena que, infelizmente, há muitos casais assim hoje em dia, e mais triste ainda, casais dentro da igreja, que só estão juntos por alguma razão, mas, na verdade, já se separaram há muito tempo. Casamento é algo que nós devemos investir. Esse homem, infelizmente, ele mostrou que tipo de sentimento ele tinha por aquela concubina. Mas não foi só isso que eu observei aqui. O versículo 3 também me mostra um pai omisso. Isso mesmo, veja só o versículo 3. E seu marido se levantou e foi atrás dela para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. Agora preste atenção. E ela o levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. Responda para mim com sinceridade. É claro que você não precisa responder de forma audível, mas eu quero que você responda para mim. Você é pai. Você tem uma filha que infelizmente fracassou no casamento. Essa filha volta para sua casa e o marido dela não a procura por 4 meses. Responda para mim, querido, qual é a impressão que você tem desse homem? Você vai entregar sua filha para ele assim, de mão beijada? Você vai deixar que ela retorne para ele assim, de forma tranquila, e ainda vai sorrir para ele, e ainda vai recebê-lo bem? Ele mostra para você o quê? É claro que existe um instinto paterno, materno em cada um de nós. Nós queremos proteger os nossos filhos. Nós vamos proteger os nossos filhos. Mas eu vejo aqui um pai omisso que estava mais preocupado com a própria honra, do que com a felicidade da filha. O que é que esse homem mostrava para aquele pai? O que ele mostrava sempre para aquele pai? Alguém que não amava a sua filha. Você teria coragem de entregar a sua filha para um homem que não a ama? Aqui eu vejo um pai omisso.
Um pai que não se preocupou em proteger a filha, em cuidar da filha. Queridos, é muito importante que nós entendamos que quando Deus nos deu os nossos filhos, Ele nos deu para cuidar e proteger. Há uma frase de C.S. Lewis que diz o seguinte: filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante, eles são o trabalho importante. Então, quando eu tenho da parte de Deus uma herança, quando eu recebo os filhos do Senhor, é para cuidar deles. Eu sou responsável, juntamente com minha esposa, pela saúde emocional, pela proteção, pelo cuidado das minhas filhas. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês: eu sou um pastor, eu sou um crente em Jesus, mas eu vou proteger as minhas filhas enquanto eu viver. Porque esse é o papel de um pai, esse é o papel de uma mãe. E que nós temos muitos pais aqui nesta noite e muitas mães. Eu estou errado, irmãos? Claro que não, nós protegemos. Mas eu vejo aqui um pai omisso. Um pai que 4 meses depois recebe o marido de sua esposa e ainda o recebe de forma agradável. Você não vê esse pai chamar a atenção dele. Você não vê esse pai chamar para uma conversa séria. É um pai que estava preocupado tão somente em devolver a filha para o marido para que a honra da família pudesse ser restabelecida. Que tipo de pai é esse? Que não se preocupa com a filha e ele vai pagar um preço muito alto por isso. Mas eu também vejo uma coisa aqui. Uma cidade dominada pelo mal. O que aconteceu? Aquele levita foi para a casa daquele homem, que o recebeu muito bem, e a única coisa sensata que o pai da concubina fez, foi tentar segurá-lo, para que ele não viajasse tão rapidamente, porque ele sabia do perigo que era viajar naqueles tempos. Ele conseguiu segurar aquele levita 5 dias. No 5º dia, o levita se levantou e disse: não, agora eu vou embora com a minha concubina e com o servo que estava com ele. Eles então, veja só o versículo 10. Porém, o homem não quis passar a noite, mas levantou-se e partiu, e chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Eles chegaram a Jerusalém. Naquela época o nome ainda não era Jerusalém, era Jebus, que era a cidade dos jebuseus, porque Davi é que vai mudar o nome dela para Jerusalém, quando ele conquista a cidadela de Sião, mas por enquanto aqui era Jebus, e era uma cidade ocupada por cananeus. Ele, com medo de passar a noite ali, porque ele saiu tarde da casa do sogro, cerca de Belém até Jerusalém, até Jebus, dava cerca de 3 horas de viagem. Ele deve ter saído à tarde, o sol já estava se pondo, com medo de passar a noite. Veja só uma coisa, com medo de passar a noite em Jebus, porque ele sabia que os cananeus eram terríveis, ele vai então para outra cidade que ficava próxima, cerca de 6 quilômetros, chamada Gibeá. Veja só, versículos 11 a 15, por favor. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: vamos agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém, disse-lhe seu senhor, no caso o levita: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais o seu moço: vamos e cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim, e retiraram-se para lá, para passarem a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Para onde que eles vão? Eles vão para Gibeá. Essa Gibeá é a cidade de onde veio o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Veio de Gibeá. Saul era da tribo de Benjamim. Então essa cidade de Gibeá, 6 quilômetros depois de Jerusalém, era a cidade da tribo de Benjamim, ou seja, ele não quis passar a noite numa cidade estrangeira, preferiu passar a noite numa cidade que pertencia aos filhos de Israel, mas ele não sabia o que ia acontecer lá. Ou seja,
nem tudo é do jeito que aparentemente se mostra. Não é? Você pode acompanhar aí depois os versículos 16 a 21 e você vai se inteirar melhor do que aconteceu lá em Gibeá. Ninguém, para começar, ninguém na cidade mostrou ser hospitaleiro para aquele levita, para o seu moço e para a sua concubina. Isso por si só já é muito estranho, porque se tem uma coisa que Deus sempre exigiu do seu povo foi a hospitalidade. E o povo de Gibeá não foi hospitaleiro com aquele levita, nem com a sua concubina, nem com o seu moço, muito menos para os seus jumentos. Ninguém abriu as portas, eles então foram para a praça. Quando, de repente, um velho que estava voltando do trabalho, que não era de Gibeá, era de Efraim, viu aquele homem na praça e disse: não passe a noite na praça, vamos para minha casa. Foi o único que abriu as portas. Que bonzinho, né? Que maravilha, não é? Só que não. Esse homem recebe aqueles 3 mais os seus animais na sua casa. Ele recebe e, quando eles estavam naquela casa, é interessante uma coisa, porque na cultura judaica, quando alguém recebia alguém de fora na sua casa, quando alguém era hospitaleiro e praticava a hospitalidade, aquela pessoa que entrou na casa era proteção, estava debaixo da proteção de quem recebeu. Você lembra de Sodoma e Gomorra, quando aqueles anjos foram até Sodoma para averiguar os pecados de Sodoma, e Ló os recebeu em sua casa? E aí os homens daquela cidade, dominados por aquela volúpia, por aqueles desejos homossexuais, eles então foram até a casa de Ló e pediram para que Ló tirasse aqueles homens para fora, porque eles queriam conhecê-los. Pois é, isso vai acontecer onde? Em Benjamim. Isso vai acontecer no meio do povo de Deus. Veja só comigo o versículo 22. Estando eles quem? O homem que recebeu o levita, sua concubina, a filha do homem que recebeu o levita, o servo do levita, todos estavam se alegrando na casa daquele homem. Veja só, estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: olha só o que eles vão falar: tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que o conheçamos. Primeira coisa que eu quero que você veja aqui é o significado da palavra Belial. Belial é a palavra hebraica, Belial, que significa demônio. Esses homens eram filhos do demônio. Toda vez na Bíblia que você ouvir a expressão filhos de Belial, saiba que eram homens tratados como filhos do demônio. Esses homens então fizeram ou intentavam fazer o que lá em Gênesis 19:5 nós vamos recordar. Veja só, Gênesis 19:5. Pode pôr para nós, Sabrina, por favor? E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nessa noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. A palavra conhecer aqui não é um verbo usado simplesmente para saber quem é. A palavra conhecer aqui é conhecer no tocante a práticas sexuais. Esses homens de Benjamim queriam ter relações sexuais com o levita. Aqui nós vemos uma clara prática homossexual, condenada pela lei de Deus. Eles quiseram ter uma relação homossexual com o levita. Aquele homem, aparentemente bonzinho, ele faz o que Ló tinha tentado fazer lá em Gênesis capítulo 19. Veja só, versículo 23, por gentileza. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Até aí tudo bem. Ele está tentando fazer o quê? Está tentando defender o levita com a sua concubina, com o seu servo, não é?
Mas veja só o que esse pai vai fazer. Versículo 24: eis que a minha filha, virgem, e a concubina dele, vô-las tirarei fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais tal loucura. O que o pai está dizendo? Veja que coisa louca, que insanidade. O pai está dizendo, não façam isso com esse homem, isso é loucura. Eu vou entregar para vocês a minha filha virgem e a concubina dele, e vocês façam delas o que vocês quiserem. O que nós podemos falar acerca disso, queridos? Essa era a sociedade daqueles tempos. O pai oferecendo a própria filha. Isso mostra o que eu acabei de dizer para vocês. Eles queriam abusar do levita. Como aquele homem não deixou, e aqui tem uma falha grave na hospitalidade daquele homem, porque aquela mulher sendo concubina, tudo bem que naquela cultura, ela era uma mulher de segunda categoria, uma esposa, de segunda categoria, mas ela tinha direitos. Ela era uma extensão do seu marido. Uma vez protegendo o levita, ela também deveria usufruir da proteção daquele homem, mas não. Ele oferece a filha e oferece a concubina, que nem esposa dele era. E o que mais me chama a atenção é que não há a menor resistência por parte do levita. Eu falei para vocês que esse homem não amava aquela concubina. E agora, para livrar a sua pele, para salvar a própria vida, veja só o versículo 25, aí eu vejo uma mulher totalmente sem proteção, uma mulher que não foi protegida pelo pai, uma mulher que não foi protegida pelo marido, uma mulher que não foi protegida por aquele que a recebeu em casa, uma mulher que não foi protegida por ninguém naquela cidade. Veja só o versículo 25, o que é que o levita faz? Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina e lá tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Aquela mulher foi estuprada, violentada, a noite toda e a madrugada toda, por causa de um marido que teve medo de se colocar. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Eu estava agora à tarde me preparando para vir ao culto, meditando nesse texto, e o Senhor falou ao meu coração uma coisa muito importante, que não está aqui no esboço. Eu não teria tempo de reescrever o esboço, mas isso não significa que eu não possa falar para você aquilo que está no meu coração. Queridos, não há nada pior nesse mundo do que um crente que não cumpre com aquilo que Deus colocou sobre ele. Crentes estão nesse mundo para serem usados por Deus, para serem bênçãos. Esse homem era um levita, um homem envolvido com a religião, um homem envolvido com a obra de Deus, um homem que deveria cuidar da esposa, um homem que deveria ter lutado por ela, deveria ter batalhado por ela. Ela precisava, no mínimo, da proteção do marido, mas ela não teve a proteção do marido. Um homem que falhou, não só no tocante ao seu papel de homem, mas principalmente no tocante ao seu papel de servo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o mundo, as pessoas estão esperando posicionamentos dos cristãos. Queridos, existem páginas na nossa história que nos envergonham. Eu sinto vergonha de determinadas páginas que foram escritas no livro da história dos cristãos, principalmente dos cristãos protestantes. Eu sinto vergonha. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, da Ku Klux Klan, que é uma organização americana, principalmente nas décadas de 60, 70, 80, extremamente racista. E era composta de quem? Pastores, diáconos, servos de Deus.
que eram racistas e consideravam os negros como seres inferiores. Quantos do século XVIII, no século XIX, foram escravocratas, ou seja, tinham escravos e eram crentes em Jesus? Ou seja, pessoas que esperavam posicionamentos dos crentes, mas ao invés disso, eles estavam fazendo o quê? Simplesmente se colocando do lado do opressor. Quantos crentes hoje são a favor do aborto? Quantos crentes hoje são a favor da descriminalização das drogas e de outras aberrações que estão presentes nessa sociedade? Isso aqui foi escrito há mais de 3.000 anos, você acha que mudou muito hoje em dia? Isso me envergonha. Cristãos que deveriam ser bênçãos para o mundo, têm se colocado do lado do inimigo. Quantos hoje, irmãos nossos, pessoas que se dizem cristãs, estão entregando as pessoas para o inimigo, como esse levita fez naquele dia, quando ele entregou a concubina para ser abusada pelos homens de Gibeá? Um dia, e que Deus permita que isso não seja verdade, que eu vou dizer para vocês, mas um dia Deus vai nos mostrar a quantidade de pessoas que foram para o inferno por nossa causa, porque nós nos calamos, porque nós não nos posicionamos. Martin Luther King disse uma coisa muito importante. Ele disse assim, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Quantas vezes nós estamos nos calando para a injustiça? As pessoas precisam de um posicionamento da igreja, e o que é que nós estamos fazendo? Estamos nos calando, como esse levita viu a esposa ser violentada a noite inteira, e queridos, o que é que ele foi fazer? Ele foi dormir. Que homem é esse? Que ser humano é esse? Que deixou a esposa, a sua concubina, ser violentada, ser vituperada, humilhada, a noite toda. Aqueles homens abusaram, um após outro, várias vezes, sucessivas vezes, a noite inteira. E eram pessoas que faziam parte da comunidade de Israel. Ah, queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia daqueles que se calam. Nós não podemos aderir ao movimento do politicamente correto e ficar calado diante da injustiça. Precisamos nos posicionar, precisamos ser contra a corrupção, precisamos ser contra a exploração sexual infantil, precisamos ser contra a pedofilia, precisamos ser contra o massacre de cristãos em países que se opõem ao cristianismo. Precisamos, irmãos, nos manifestar. Eu assisti há uns 2 meses atrás, e eu louvo a Deus por isso, eu assisti um filme, eu estive participando de um treinamento, e eu assisti um filme, e se Deus permitir, eu quero passar esse filme na igreja para vocês verem. O filme chama-se 40 Dias, o Milagre da Vida. É um filme cristão contra o aborto, até que enfim, alguns resolveram se posicionar. Esse filme é tão impactante, mas tão impactante, que clínicas de aborto nos Estados Unidos foram fechadas por causa desse filme. É isso que o povo de Deus tem que fazer. O povo de Deus não tem que ficar só dentro de igreja, cantando glória, glória, aleluia. Nós temos um trabalho para fazer aí fora, e um deles é nos posicionar contra a injustiça, irmãos. O mundo precisa disso, pessoas esperam isso de nós. Que nos posicionemos. Por favor, não sejamos levitas, indiferentes, insensíveis ao sofrimento das pessoas. É o que eu vejo aqui. Um homem que pegou a esposa e diz: tomem, façam dela o que vocês quiserem, mas nos deixem em paz. Como você classifica esse levita? Como você classifica esse homem? Pois foi isso que ele fez. E aí? Você acha que acabou? Aí o que é que vai acontecer? Depois de tudo isso, ele vai querer vingar, olha só, um chamado à vingança. Veja o que vai acontecer aqui no versículo 26 em diante. E ao romper da manhã, veio a mulher, caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro.
Agora, irmãos, veja o versículo 27. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho. Eu me lembro de Dario, o persa, quando aqueles homens lá na Pérsia, primeiramente Babilônia, depois Pérsia, né, quiseram prejudicar Daniel. Eu me lembro de Dario, um ímpio, um homem que não era um servo de Deus. Ele gostava muito de Daniel. E aí alguns homens, com inveja de Daniel, porque Daniel só crescia no conceito do rei, ele cresceu no conceito de Nabucodonosor, ele cresceu no conceito de Ciro, ele cresceu no conceito de Dario, era um homem acima da média, um homem extraordinário. Muitos homens ficaram com inveja dele e fizeram o rei Dario assinar um decreto, dizendo que toda e qualquer petição não poderia ser feita ao Deus do céu, a não ser ao rei. Ele, é óbvio, deve ter ficado envaidecido com aquilo e assinou a lei com um sinete real, lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, era uma lei pétrea. Quando eles viram que o rei assinou o decreto, sabendo que Daniel ia orar, porque ele orava 3 vezes ao dia, eles já sabiam que Daniel ia orar, eles conheciam muito bem Daniel, e não deu outra, Daniel foi orar. Eles então denunciaram Daniel, e Dario fez de tudo para livrar Daniel da cova dos leões. A Bíblia diz isso. Um ímpio, alguém que não tinha compromisso com Deus, fez de tudo para livrar Daniel, e ele não conseguiu. E quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele disse: o teu Deus te livre, o teu Deus cuide de você. E a Bíblia diz que Dario não conseguiu dormir à noite. E quando amanheceu o dia, ele foi correndo na cova dos leões e gritou: ó Daniel, será caso do teu Deus ter te livrado? E Daniel diz: ó rei Dario, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Essa história é conhecidíssima, mas o que me chama a atenção é a postura de Dario. Como Dario amava Daniel, como Dario se preocupou com Daniel, como Dario perdeu a noite de sono por Daniel. E nem crente em Deus ele era. Agora o levita não. O levita entregou a esposa para ser violentada, foi dormir, acorda de manhã e vai seguir o seu caminho. Nem ao menos quis saber o paradeiro da esposa. Agora veja bem: e levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. A mulher morreu. A mulher morreu. Ela foi assassinada da forma mais brutal. Foi violentada, estuprada a noite toda, a madrugada toda, a ponto de morrer. Faço ideia, porque o texto nos diz que ela foi abusada, mas eu faço ideia as práticas, as coisas horrendas que devem ter sido feitas com aquelas mulheres, com aquela mulher. Ela morreu. Versículo 29, preste atenção no que esse homem faz. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, uma faca, pegou a sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes. Ele esquartejou. Se é que eu posso usar esse termo, porque foram muito mais do que 4 partes, foram várias partes. Ele picou a sua concubina em 12 pedaços. Pegou um pedaço e mandou para cada tribo de Israel. Ele foi mandando pedaço de concubina para todas as tribos de Israel. Para quê? Para chamar as tribos de Israel para uma vingança contra Gibeá. Esse homem tinha outros meios para resolver isso. Ele poderia ter procurado o sacerdote lá em Siló. O sacerdote ia com uma comissão e identificar quem foram os homens, eles seriam punidos. Mas não. Ele quer provocar uma guerra civil, e ele consegue, é o que nós vamos estudar semana que vem, querendo Deus. Uma guerra civil, que foi provocada, por causa da imperícia, por causa da maldade. E o que me chama a atenção aqui, queridos irmãos,
é que lá no capítulo 20, e eu vou te dar um spoiler do que nós vamos estudar semana que vem, veja só o que esse homem faz a partir do versículo 3. Capítulo 20, versículo 3. Preste atenção na cara de pau, me perdoe a expressão, preste atenção no que esse homem foi capaz de fazer. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. Quando os filhos de Israel ficaram sabendo, não é? Quando eles ficaram sabendo, veja só, deixa eu terminar de ler aqui o capítulo anterior, versículo 29, diz que ele picou em pedacinho, versículo 30, veja só. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isso, considerai e falai. Agora veja só, capítulo 20, versículo 3, quando o povo de Israel quer saber o que foi que aconteceu, olha o que o levita vai fazer. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá, e disseram os filhos de Israel, falai, como sucedeu essa maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse, olha só o que ele vai dizer, cheguei com a minha concubina Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, cercaram a casa de noite, intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina, fi-la em pedaços e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Mas ele não falou que quem entregou a concubina foi ele, porque ele também seria punido. Ele não falou, ele não teve coragem de falar para aqueles homens que quem entregou a concubina foi ele, que ele não lutou por ela, que ele não a protegeu, porque também ele seria punido. Ele não teve coragem. Um homem extremamente covarde, mau, que quis livrar a própria pele, egoísta, que pensava só nele mesmo, e que não teve coragem de dizer, escutem, eu cometi um erro, eu entreguei a minha concubina para esses homens, mas ele não faz isso. Então nós estamos diante de uma história terrível. Uma moça que foi dada em casamento para um levita, que se torna a segunda esposa, uma esposa inferior, que era tratada, sabe-se lá como, não tinha privilégios, a não ser a alimentação, um lugar para dormir, e tinha que satisfazer o seu senhor na hora que ele quisesse. Depois volta para a casa do pai, achando que o pai a receberia e cuidaria dela. Aí um pai omisso, que pega a filha, entrega para um homem irresponsável, que vai para a cidade de Gibeá, entra na casa de um outro homem irresponsável, um homem que não oferece para ela proteção, é entregue nas mãos de filhos do demônio, filhos de Belial, é violentada, é estuprada a noite toda, morre e é picada em pedacinhos, e cada pedaço enviado para as 12 tribos de Israel. Essa é a história. É o nível que chegou aquela sociedade, por isso que o tema é o fundo do poço, a derrocada geral de uma nação. Eu aprendi algumas lições aqui, eu queria agora partir para as aplicações. Eu aprendi algumas lições aqui que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que esse texto me dá uma verdadeira amostragem de quem é o ser humano sem a graça de Deus. Quem é o ser humano? Mau, perverso, contaminado, capaz de loucuras sem precedentes. Esse texto, repito, foi escrito há mais de 3.000 anos, mas é tão atual como o jornal de hoje. Não duvide da capacidade do ser humano de ser mau. Sabe o que é que torna a nossa vida suportável hoje? Sabe o que é? Não é o conhecimento do Senhor, mas leis que foram criadas para tornar a vida em sociedade mais suportável. Nós temos aí o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos aí o Estatuto do Idoso. Nós temos aí a Lei Maria da Penha, que são leis criadas para quê? Para dar um pingo de dignidade para as pessoas. Essa é a sociedade na qual nós vivemos. O ser humano é mau. E aí ficam, muitas vezes, ovacionando o ser humano, um hedonismo desenfreado, tentando dizer que o ser humano é isso, que o ser humano é aquilo.
começam, né, principalmente no meio protestante, no meio evangélico, querem colocar o homem como centro do universo. Tudo é para o homem. Você nasceu para vencer, você é filho do rei, que maravilha, você é mais raro que ouro puro de Ofir. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o centro do coração de Jesus. Você. Aí nós vamos para as músicas que são cantadas em algumas igrejas. Músicas que exaltam o ser humano o tempo todo. O ser humano é o pior ser vivo que existe nesse planeta. Eu quero mostrar para você algumas imagens. Veja só algumas imagens, deixa eu mostrar para você, queridos. Olha só, a fome atinge 690 milhões de pessoas. De quem é a culpa? Deixa eu mostrar outra para você. 1,6 bilhões de toneladas de alimentos desperdiçados por ano no mundo. De quem é a culpa? Ou seja, 690 milhões de pessoas com fome, 1,6 bilhões de alimentos desperdiçados. Aquela comida que você joga fora, que coloca além do prato, e você joga fora, poderia alimentar uma criança que está morrendo de fome no mundo. Ah, deixa eu te mostrar mais. Veja só, sabe essa menina aí? Deixa eu tentar falar o nome dela. Zeslava Kuoka. É uma polonesa. Essa foto foi tirada minutos antes dela morrer. A pessoa, está vendo que a boca dela está com a marca de sangue? Ela foi espancada por uma soldado da Gestapo, que era a polícia nazista, minutos antes de morrer, com uma injeção letal no coração. Imagina o que é uma injeção no coração. De quem é a culpa? Deixa eu mostrar mais uma foto para você. Meninos judeus em campos de concentração, aguardando a hora da morte. De quem é a culpa? Deixa eu mostrar mais uma para você. Sabe o que é isso aí? Foi uma foto tirada durante a Guerra do Vietnã, no exato momento em que um general atira contra um Vietcong. Ele atira na cabeça e o fotógrafo conseguiu pegar a foto no momento. Observe que ele está tomando um tiro na cabeça. Guerra do Vietnã. De quem é a culpa? Tem mais uma aí? Lembra dessa foto? Quantos aqui se lembram dessa foto? Saiu nos jornais. Alguém lembra? É um menino turco, fugindo, refugiado, que pediu asilo, e ninguém quis dar, e ele estava fugindo para o Canadá, houve um naufrágio, ele morreu afogado e foi parar na praia. De quem é a culpa? Por isso eu fico com o que Isaías disse, veja só o que Isaías disse. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64, 6. Eu fico com o que o salmista disse, veja só. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Gente, é a palavra de Deus que está dizendo. Então vamos parar com esse negócio de achar que o ser humano é alguma coisa, porque não é. Vem essa maldita dessa teologia da prosperidade, dizendo que nós somos os filhos do rei, e que nós temos o direito de comer o melhor dessa terra, e que nós temos o direito de exigir de Deus que nos abençoe. O único direito que eu tenho é de reconhecer que eu não tenho direito. O único direito que eu tenho é de reconhecer que eu não tenho direito. Veja esse texto agora, Apocalipse 3,17, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É o que a palavra de Deus diz que nós somos. Aí eu quero dizer para você por que eu sou grato a Deus. Sabe por quê? Porque mesmo sendo tudo isso, sendo um assassino em potencial, alguém mau, Deus me ama. Deus ama você.
A Bíblia diz em Romanos 5,8, não está aqui, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus ama você, Deus ama a mim, Deus nos ama. Aí eu pergunto para essa igreja linda reunida aqui nessa noite, merecemos? Merecemos o amor de Deus? Merecemos a morte de Cristo na cruz? Quer saber o quanto você é miserável? Olhe para a cruz e veja quem foi pregado nela por você. Merecemos? Eu pergunto para essa igreja, merecemos estar aqui nessa noite? Merecemos ter o que temos? Merecemos viver da maneira como estamos vivendo? Mas eu aprendi uma outra lição aqui. Os efeitos devastadores do egoísmo. Aquele levita pensou apenas nele, quis livrar sua pele e deixou sua concubina arcar com a fúria daquela turba. Uma das características do cristianismo é a sua capacidade de nos levar a pensar no outro. Ser cristão é renunciar aos próprios interesses em prol do outro. Foi isso que Cristo fez. Quer que eu te mostre alguns versículos? Veja só esse primeiro versículo, Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O nosso mestre pensou em nós e não nele. Veja só outro texto, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Queridos irmãos, aquele levita devia ter dado a vida dele por aquela mulher, ele devia ter protegido aquela mulher, ele devia ter cuidado daquela mulher, mas ele pensou somente nele, ele quis se livrar, ele quis proteger a sua pele, deixou ela arcar com a insanidade, com a maldade daqueles homens. Veja só Gálatas 6,2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se não estivermos dispostos a pensar no outro, ou a nos doar pelo outro, deixemos a igreja, e assumamos a nossa incredulidade. O que estamos vendo hoje é um hedonismo evangélico, pessoas que só pensam em si mesmas, pessoas que querem estar num pedestal. Deus tem que satisfazer todos os seus caprichos e todos os seus sonhos para que eles possam servir a Deus. Essa é a verdade. Deixa eu contar uma história para você. Havia um homem muito rico mesmo, agonizando nos últimos momentos de vida. Ele era milionário e ele escreveu no testamento dele, a seguinte declaração: deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Ele escreveu isso, sem nenhuma pontuação, não havia pontuação na frase, ninguém entendeu para quem que ele deixou a sua fortuna. Pois bem, o sobrinho dele chegou, viu o testamento em cima da mesa, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Aí ele foi, pontuou e fez a seguinte pontuação: deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Perdão. Deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. O sobrinho pensando em quem? Pensando nele, né? Pois bem, aí a irmã daquele homem muito rico chegou em seguida, olhou para um lado, olhou para o outro, viu o testamento, pegou uma borracha, apagou a pontuação e colocou assim: deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. O padeiro, então, foi levar uma encomenda de pães, chegou lá, o testamento aberto, ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu em cima escrito a borracha, ele apagou a pontuação e colocou assim: deixo meus bens a minha irmã? Não. Ao meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Aí chegou uma pessoa muito pobre, que foi convidado para o velório, não tinha ninguém, ele olhou aquele livro, olhou para um lado, olhou para o outro, pegou a borracha, apagou e fez a seguinte interpretação: deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais.
Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Sabe qual que é a moral dessa história, queridos? A vida pode ser interpretada e vivida de várias maneiras. Nós é que colocamos os pontos. E isso faz toda a diferença. Como é que você tem vivido sua vida? Como é que você tem pontuado sua vida? Pensando só em você? Ou pensando nos outros? Pensando como levita? Deixa eu livrar a minha pele, não importa o que vão fazer com a minha esposa. Ou pensando nos outros? É por isso que eu gosto muito dessa frase, veja só. Quando cantas louvores a ti mesmo, está sempre fora do tom. E eu aprendi aqui, a última lição, as tristes consequências de uma atitude precipitada. Foi isso que aconteceu com aquele levita. Ao invés de procurar o sacerdote em Siló, informá-lo acerca do ocorrido com a sua esposa, ele simplesmente age de acordo com o seu instinto. Embora não tenha tido a mesma coragem para protegê-la, ou por medo da confrontação, ele despedaça a mulher e envia um pedaço para cada tribo de Israel, provocando uma guerra civil, uma guerra por causa da precipitação. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas se pensássemos antes de agir, sim ou não? Quantas coisas poderiam ter sido diferentes se nós tivéssemos pensado um pouquinho mais antes de tomar uma decisão? O que ele faz aqui? Ele provoca uma guerra civil. Quantos benjamitas morreram sem ter culpa nenhuma no que aconteceu? Porque não foi todo Benjamim que fez aquilo, não foi toda a cidade de Gibeá que fez aquilo, foram alguns homens filhos de Belial. Mas por causa da precipitação daquele levita, todos pagaram um preço, e vocês vão ver isso no próximo estudo, na semana que vem. Tem alguns provérbios aqui que eu quero compartilhar com vocês. Veja só, Provérbios 26, 20. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Veja só, Provérbios 14, 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Eu vou te fazer uma pergunta e você não precisa me responder. Você gostaria de dar um Ctrl+Z na sua vida? E refazer alguma coisa? Eu gostaria. Como eu gostaria que Deus me deixasse voltar no tempo para tomar decisões diferentes, para falar palavras diferentes, para ter abraçado quem eu não abracei, para ter pregado para quem eu não preguei, para ter agido de forma diferente da que eu agi. Diga para mim, você não tem vontade, às vezes, de voltar no passado e corrigir algumas coisas na sua vida? Eu tenho, mas isso não é possível. Então, o que nós podemos fazer? Vamos pensar mais antes de agir, vamos pensar um pouco mais, vamos contar até 10, vamos sair de uma disputa, vamos refletir, vamos orar. Aquele levita poderia ter agido de forma diferente, mas ele não fez isso. Eu deixo com vocês essa frase e eu termino. A impulsividade é mãe da precipitação, avó do erro e bisavó do arrependimento. A impulsividade é mãe da precipitação, avó do erro e bisavó do arrependimento. Que história triste. Uma mulher que não teve proteção, que não teve cuidado, que não teve amor. Que triste sina daquela mulher. Uma mulher que se casou com um homem errado, um homem que não cumpriu o seu papel de esposo, um homem que não cumpriu o seu papel de religioso, um homem que se omitiu o tempo todo, uma mulher que foi parar na casa de um homem pior do que o marido, um homem que teve a audácia de dizer que entregaria a esposa do outro, a conivência do levita, o silêncio do levita, a indiferença do levita, uma mulher que foi abusada, uma mulher que teve toda a sua honra jogada no chão. Essa é a prova de uma sociedade que está enderrocada, e essa é a sociedade que nós estamos vivendo hoje. É isso que nós estamos vivendo hoje. Eu quero deixar com vocês esse texto triste. Semana que vem, querendo Deus, nós estaremos estudando o penúltimo capítulo do livro dos Juízes. Eu quero orar com você.
E eu quero pedir perdão a Deus, porque nós temos falhado diante de Deus. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, porque de forma diferente, em circunstâncias diferentes, de maneira diferente, nós agimos como esse levita muitas vezes. Te pedimos perdão, ó Deus, pelo que somos, pela maneira como nós nos comportamos, pela forma como nós temos vivido diante do Senhor. Nos perdoe, Senhor. Que no nome poderoso de Jesus Cristo, no nome todo-poderoso daquele que vive para todo sempre, nós possamos, ó Deus, ter o seu perdão e que o Senhor nos ajude a agir de forma diferente. É triste, mas nós, através desse capítulo 19, nós podemos observar o que é a vida de um ser humano sem a graça de Deus. Obrigado, porque a graça do Senhor é o único mecanismo capaz de barrar o sentimento destrutivo que o pecado coloca em nós. Agradecemos porque o Senhor nos tirou disso e nos trouxe para a sua presença, mas temos falhado muito e gostaríamos de pedir ao Senhor que nos perdoasse. Muito obrigado, ó Deus, pelo seu amor e pela sua graça e pela sua misericórdia. Que teu Espírito confirme em nosso coração tudo que estudamos nessa noite. É a minha oração no nome santo do seu Filho Jesus. Amém. Queridos, no dia 2 de dezembro, eu quero convidar vocês para iniciarmos os estudos de um dos mais belos livros da Bíblia. Se nós falamos e estudamos um dos piores livros, no sentido de que é um livro terrível, que conta histórias terríveis, nós vamos iniciar o estudo de um dos mais belos livros da Bíblia. Não é? Uma mulher estrangeira que se casa com um homem de caráter, e esse casamento abençoou o mundo. Eu estou falando de Ruth. Eu quero convidar vocês para que possamos iniciar os estudos do livro de Ruth no dia 2 de dezembro. Amém? Nesse domingo é dia de eleições, todos nós vamos votar. E eu quero que os irmãos orem a Deus e votem com responsabilidade. Nós temos alguns candidatos na igreja, vocês sabem disso. Não vim aqui fazer nenhum tipo de campanha política, longe de mim isso, mas é nossa responsabilidade poder mudar a cara da política brasileira. Para isso nós temos que ter discernimento sobre qual candidato vai ocupar a vaga na Câmara Municipal, no Legislativo, e qual deles é o melhor preparado para ficar no Executivo. Por isso eu gostaria de pedir aos irmãos que orem, que conversem entre si e que peçam a Deus direcionamento para que nós possamos escolher os melhores candidatos nesse domingo. É o nosso desejo para todos os irmãos. Quero agradecer a família que nos visitou, que Deus abençoe vocês grandemente, obrigado pela presença. E todos vocês que vieram essa noite, eu creio que vocês entenderam por que eu pedi para que as crianças não viessem, não é? E que Deus nos ajude. Mais uma vez eu quero dizer para vocês, de domingo foi realmente um pouco delicado o tema, mas daqui para frente, até a volta do culto infantil, eu vou informar vocês quando o assunto for um pouco mais polêmico. Por isso eu agradeço a compreensão de todos vocês. Obrigado pela presença, gente. Boa noite. Fiquem na paz do Senhor Jesus.